Quem nunca passou por uma situação de medo, de desafio na vida? Todos nós, em várias circunstâncias, desde criança, quando tem que se preparar para as primeiras provas, você fica com aquele medo. Depois, conforme você vai crescendo, se torna adolescente, o medo social de querer interagir ou não com as pessoas. Na faculdade também, nas apresentações de trabalhos, nas relações de emprego, o medo está presente. E se eu for demitido? E se não gostarem de mim? Existe até uma estatística que pergunta-se qual é o seu maior medo. E por incrível que pareça, você pode até pensar, não, o medo das pessoas é o medo de morrer, mas não é. Foi constatado em várias pesquisas que o maior medo das pessoas é de fazer justamente isso que eu estou fazendo agora. É o medo de falar em público, falar para muitas pessoas, falar para desconhecidos. Afinal, não sei quem está aí atrás da tela. Pode ter pessoas legais, bem intencionadas, pode ter pessoas que podem utilizar o material e fazer fins diversos daquilo que eu proponho, porque este canal aqui surgiu com a idealização de trazer a experiência de uma mulher 40 a mais, muito embora ainda tenha 39 na data de hoje, 3 de julho de 2026, mas no dia 3 de novembro, se você já tiver visto esse vídeo posteriormente, já estarei com 40 anos a partir desta data. E o objetivo é trazer experiências que eu vivi e trazer também, porque não, os meus medos, que foram muitos medos, muitos medos. E hoje eu vou falar sobre esse medo em específico, que é da direção de um carro, da direção de uma moto. E eu me vi obrigada a vencer os medos. Alguns anos atrás, eu já tenho carta desde, eu acho que desde que eu tinha 22 ou 23 anos, ou seja, muito tempo. Mas sabe aquela coisa assim, sempre tinha alguém para dirigir para mim, sempre o que eu precisava ir era perto, sempre tinha algum carro, alguém para levar. Então não era uma preocupação na minha vida. Depois tive carros no formato automático, que facilitaram muito. Porém, nunca precisei, nem nunca me senti confortável para pegar rodovias. Porque exige experiência, né, pessoal? Se vocês forem ver as estatísticas, olha só, o medo também nos protege. O medo não é só paralisante. As estatísticas mostram que os principais acidentes fatais ocorreram em rodovias, em centros de circulação de muitos veículos e não propriamente dentro de uma cidade, né? Dentro de uma cidade existem vários freios naturais, valetas, quebra-molas, sinalização com mais frequência, a velocidade é mais reduzida, então diminui a probabilidade de um acidente. E nisso foram esses medos. Eu lembro que na época eu tirei a categoria A e B, mas até hoje eu não lembro muito bem como que eu aprendi a passar no teste da moto. Passei no teste de primeira, foi tranquilo as perguntas. Eu lembro que o instrutor corria atrás de mim, segurando assim atrás, na parte de trás da moto. E, enfim, consegui passar, mas tudo é a prática. E eu descobri que o medo exige prática. Por mais que eu vi e vejo, tá? Continuo vendo vários vídeos sobre como pilotar, nesse caso meu específico, uma bis, porque a gente nunca pode estar 100% seguro. Eu acho que a gente tem sempre que ter um medinho de reserva, porque ele nos protege. Se a gente perde o medo total, a gente pode ficar inconsequente nas nossas atitudes. E, enfim, gente, por conta de muitas circunstâncias, eu deixei uma cidade grande, ao qual, quando eu precisava, eu usava Uber, e estou numa cidade muito pequena. E aqui o pessoal usa muito moto, bicicleta até menos, é mais jovenzinhos, né, adolescentes. O pessoal aqui gosta muito de moto.
E eu estava utilizando para vir ao local que eu frequento, né, para algumas questões de trabalho. Eu estava utilizando da boa vontade do meu pai. Antes eu morava numa casinha próxima, agora, como vocês sabem, eu estou morando junto com meus pais. E aí é fora do eixo da cidade. E sei que eu abusava muito, assim, da boa vontade do meu pai. E ele me trazia e voltava. E o pior era a noite, né? Meu pai não gosta muito de carro, embora ele tenha 3 carros, mas eu percebo que ele moto é mais rápida, né? Mais econômica, e ele ia me buscar de moto à noite. Eu já achava assim algo desconfortável, tá? Olha, eu sou muito mal agradecida, né? Mas assim, eu guardava pra mim, né? Eu achava, poxa, pegar a moto à noite é desconfortável, gente. E hoje eu tenho a consciência de classe que carro é luxo, tá? Não é só pelo preço da gasolina, não, mas assim, é um luxo você estar dentro de um ambiente quentinho, confortável, coberto, e que o risco de um acidente é bem minimizado do que uma moto. Eu tive uma pessoa muito querida, próxima na família, a minha tia. Ela sofreu um acidente de moto, acho que já tem uns 4, 5 anos, e nunca mais foi a mesma pessoa. É uma pessoa relativamente nova e teve problemas no joelho, na perna, usou, ficou na cama, depende de cuidado de terceiros. Hoje ainda depende um pouco de muleta, foi um transtorno e ainda deve ser muito na vida dela. Ela é uma pessoa muito forte, muito aguerrida, mas a gente vê, ó, um acidente de moto, ela estava na garupa. E a gente fica, né? A gente já tem trauma, situações, e aí quando vê questões assim tão próximas, a gente passa a se questionar e o medo amplia. E vendo essa situação do meu pai já é de idade, meu pai tem muitos problemas de saúde, gente. Principalmente diabetes. Outro dia eu conto para vocês a questão do envelhecimento, né? Não necessariamente dele, mas assim, algumas causas, comorbidades que ele tem. E eu vi que eu não podia estar abusando mais da boa vontade, questão do tônus muscular dele, visão, já não estão tão bons. Eu falei, não, e agora? Mas não partiu de mim, partiu dele. Eu lembro como hoje, tem exatamente 2 meses. Estamos em 3 de julho hoje, no dia 1º de maio. Eu lembro como hoje foi minha primeira aula para pilotar a bis. E, gente, eu esperava como todo mundo aprende a andar de bis em um ambiente tranquilo, calmo. E comigo, infelizmente, não foi assim. Foi logo na rodovia. Eu não estava com chinelo próprio, né? Teria que ser um calçado fechado. Tive muitas dificuldades. E eu estava com muitos bloqueios. Sabe quando você já está assim, muito triste por questões diversas? E você joga no teu colo, toma, pega essa moto agora, se vira e aprenda. Aí você fala, poxa, me tirar a minha zona de conforto já tá pequenininha. Aí eu ter que sair dela, né? Aquele confortinho assim de alguém me levar, trazer. E não tinha como dizer não. E eu olhava, né? Olha a comparação. Olhava mulheres muito magrinhas, sabe? Pareciam umas varetinhas com pernas. Mulheres magrinhas e pilotando moto CG, levando o filho para a escola, levando, trazendo. Também via senhoras de idade, me perdoe aqui o etarismo, né? Também estou chegando lá. Mas via mulheres de muita idade pilotando. Eu, poxa, não tô tão... Né? E via também mulheres muito obesas, mulheres grandes, grandes mesmo, e se equilibram. E eu falo, gente, mas por quê? Aí o primeiro dia não foi legal, dei muito, acelerava, né? E a moto só fazia querer empinar, dificuldades com marchas. Meu pai tava com muita paciência, mas cada vez que falava assim, pegar na moto, eu postergava, né? Não, outra hora, depois eu via que não tinha escapatória. No segundo dia, eu cheguei em casa muito desanimada e eu aprendi com meu pai na garupa.
Cheguei muito desanimada e falei, não é pra mim. Eu lembro como hoje, falei pra minha mãe, não é pra mim. Certas coisas não é pra mim. E olha só como o meu emocional estava ou está debilitado, que eu tomei aquilo como uma verdade. Não vou conseguir. Não vou, é difícil, não quero, não gosto. E aqui eu sou sincera com vocês. Eu digo que aprendi o básico. Tem muitas manhas? Tem muitas manhas, eu preciso aprender. Tem dia, hoje mesmo aconteceu. Eu fui passar a segunda, esqueci, acelerei, estava acelerando. Teve uma hora que eu fui reduzir, a moto não estava pronta para reduzir, né? Ainda estava em velocidade, daquele tranco. Sendo que tinha dias que eu já vinha bem. Então eu falo, ainda não tenho a malícia, né, da moto de podar e sair e vou, né? Claro, já consegui ultrapassar carros que vinham praticamente parando. Ultrapassei. Mas no fim das contas é uma necessidade, não é um prazer. Eu pego a moto agora à noite para voltar para casa. Aqui durante o dia eu fico com os meus filhos nesta casa. E questões de trabalho também eu resolvo aqui, questões ainda que eu tenho, né, algumas ações, alguns processos para verificar. Mas no geral eu volto à noite, entre 7 e 8 da noite. É um trânsito relativamente curto, graças a Deus. Eu não É só 3 quebra-molas que eu pego na rodovia e chego, tá? O problema mais eu acho um pouco os quebra-molas, sabe? Aquele sistema de frear certinho e acelerar. E os quebra-molas são muito altos, muito altos. Esses dias eu fui na pizzaria no aniversário do meu filho. Levei o meu de 7 aninhos. Na garupa eu já percebia que já encostava no quebra-mola. Então não é uma coisa que é prazerosa. Tem coisas na vida que não é, você não vai ter que aprender, perder o medo e gostar porque você ama, mas porque você precisa para não depender dos outros. Você precisa, é igual um trabalho na faculdade, você tem que apresentar. Você não vai poder delegar para um colega, apresenta lá por mim, eu pago para você apresentar. Não tem como, tem que ser você mesmo. Então, no quarto dia da moto, mesmo eu vinha com meu pai vários dias, ele atrás, eu na frente, ele me deixava e voltava, porque minha mãe precisa da bis, porque ela trabalha, vai para a escola. Só que por esses dias ela tem me fornecido o transporte para eu me desenvolver, para eu aprender, né? Tá sendo uma bênção assim para mim, muito bom. E, gente, só que o que acontece? Cada vez que eu vinha, que eu precisava da moto, principalmente a primeira semana, que eu sabia que eu estava aprendendo, me dava uma dor de barriga. Sério. Eu ia perto da moto, eu tinha que voltar correndo pro banheiro. Dava dor de barriga, né? Eu falava assim, agora estou economizando com... Ai, como é o nome daquele remedinho? Não sei o que, Prado, né? Almeida Prado. Tem outro remédio também, lactopurga, estou economizando com lactopurga. Era uma dor de barriga. Eu lembro que no quarto dia da moto, eu fiz tão bem, sabe? Já tinha dado melhoras. Me deu uma sensação, um frescor, uma garra, uma vontade. Você perceber assim, não, eu realmente, eu consigo. Eu sou capaz, deu aquela sensação. Foi muito bom. Mas na verdade não é algo que me deixa confortável, igual alguém dizer, vou te buscar de carro. É uma delícia, né? Carro. Principalmente se for automático. Então, gente, o que eu quero deixar de recado para vocês é que o medo se perde encarando. Não tem para onde correr. E uma frase que me chamou muita atenção, eu assistindo vídeos, ainda hoje eu tenho uma playlist de mais de 100 vídeos que ainda faltam eu assistir. O YouTube vai me recomendando, eu vou deixando na playlist e vou assistindo conforme eu tenho tempo. Eu também gosto de ler os comentários, eu aprendo muito lendo os comentários das pessoas, por isso que eu também peço que você deixe aqui a sua sugestão, sua opinião, sua experiência. Quem sabe não vai agregar para outras pessoas ou possa trazer aqui as respostas, vídeos. E essa psicóloga, ela falou assim, interessante. Se você tem medo da direção de um carro, de uma moto,
E não foi por um trauma, não tem uma razão lógica. Ela falou que muitas vezes não se limita ao medo da direção de uma moto, e sim que pode ser o seu medo de dirigir, literalmente, a sua própria vida. E isso fez muito sentido. O medo da moto, o medo do carro está internamente ligado ao medo de você tomar as rédeas da sua vida, a sua direção. Muito sentido, né? Virou uma chave para mim. E refletindo muito nesse tema, me veio uma memória aqui na minha infância. Deixa eu ver aqui se eu anotei essa informação. Pode ser que não tenha nada a ver, mas é um fato que aconteceu. Acho que eu tinha 5, 6 anos no máximo. E eu tinha uma bicicletinha rosa da Caloi, coisa mais linda. Eu lembro até das florzinhas que tinham nessa bicicleta. Tinha uma cestinha branquinha. E eu lembro, na rua da minha casa, eu estava aprendendo a andar nessa bicicleta. Era o que eu queria, né? Meus pais ficaram muito felizes. E eu lembro, não sei o que foi que me deu uma tremedeira assim, e veio outra garota na minha direção e foi direto assim pra mim. Eu lembro que eu caí, eu chorei, eu me desesperei, né? E desde então, eu lembro que nunca fui fã de esportes, nem de bicicleta, nunca foi. Embora eu lembro que quando maiorzinha, teve algumas vezes, eu lembro de algumas vezes que eu fui de bicicleta para a escola, uma bicicleta até maior, mas ia com as amigas, né? Mas depois parei. E nessa época eu fiquei muito traumatizada com bicicleta, porque riram de mim. Eu acho que falaram algumas coisas, né? O cérebro da gente nos protege e faz a gente esquecer. A gente não esquece só as coisas boas, não. Também a gente esquece coisas boas, né? Se eu perguntar a você o que aconteceu no 5º mês de vida do seu bebê, se você não pegar um vídeo, uma foto para ver, lembrar, talvez você não saiba dizer, né? Especificamente 5º mês, 6º mês. Então a gente esquece coisas boas e principalmente o cérebro é capaz de apagar coisas ruins. E eu lembro que na época eu tinha uma babá e ela era a encarregada de me ensinar a andar de bicicleta. E toda vez que ela falava nesse assunto, eu... fulana, vamos fazer isso, vamos brincar disso. Aí ela ria de mim. E tá mudando de assunto. E era a minha forma de proteção. Eu queria, me tira, não quero, sai. Né? Então ela toda vez falava, não, além de perceber que eu estava mudando de assunto, ria mais de mim. E aquilo fortalecia a lembrança ruim da queda. E, gente, eu acho que isso fica no psicológico, fica muito. E eu tenho uma lembrança de que meus pais me levaram numa psicóloga na época. Eu lembro do consultório, era um consultório amarelinho, não sei se era o Olho d'Água Santana do Ipanema. E tinha umas revistinhas, uns gibis na sala de espera. Eu lembro que a gente esperou bastante tempo. Depois eu lembro que eu fui chamada. E lá na conversa, eu lembro que a psicóloga falou, você promete que você vai voltar a andar de bicicleta? E eu intimidada, com medo, né? Aquela autoridade desconhecida para mim. Eu lembro que eu falei, sim, prometo. Olha só, gente, eu acho que não sei como foi essa abordagem dessa psicóloga, porque para mim, né? Prometer, pedir, impor, não se convence uma criança dessa forma. E não surtiu efeito. Eu me apavorei, não lembro mais o que virou a bicicleta. A minha filha pequena tem uma bicicletinha, eu deixo no tempo dela, quando ela fala, mamãe, não quero. A gente não força. Meus meninos aprenderam os 2 no mesmo dia, foi tudo naturalmente. Inclusive a questão de fralda deles, a gente nunca forçou. Sai da fralda, ou gritar, ou brigar, porque fez xixi na cama. De vez em quando acontece fazer xixi na cama. Então a gente procurou não traumatizar, não gritar, não impor, não rir. É muito ruim rir de uma criança, da dor, do medo, dos desafios. E eu penso assim que pode ter trazido consequências, que até hoje, né, eu realmente não me interesso por carro.
ir por moto. Mas eu estou vencendo, gente. Não estou perfeita, como eu disse. Tem dias bons, tem dias ruins. Estou vindo todo dia, mas aquela dor de barriga terrível parou. Ao menos isso, né? E mais tarde eu pego a moto novamente. Procuro não andar em lugares, né, que eu não sei o caminho. Vou sempre pela mesma rota. Tem um lugar ainda que eu não gosto, porque meu pai foi me ensinar próximo de uma rampa. E na rampa você tem que ter muito autocontrole entre freio e aceleração. E o freio da bis, freio traseiro, não está bom. Ele não está respondendo muito. Você pisa, você depende do freio de mão para a moto obedecer. Então, eu, por enquanto, não tenho pressa de ir por esse outro caminho, que seria um pouquinho mais perto da minha casa. Então, eu prefiro ir pelo outro, que eu sei que eu vou com tranquilidade. Espero que esse vídeo possa, de alguma forma, ajudar você que tem medo não só de dirigir uma moto, um carro, um medo de falar em público e principalmente o medo de dirigir a sua própria vida. Te convido para acompanhar esse canal, os próximos vídeos, para que juntos possamos trocar ideias e aprender a conduzir a nossa própria vida. Não se esqueça, curta este vídeo para que o YouTube passe a entregar, a divulgar esse canal para ajudar mais pessoas que estão nessa fase, né? A partir dos 40, dos 50, dos 60. E se inscreva também, ative as notificações. Eu estarei trazendo um vídeo por semana, mas eu tô naquela fase de empolgação e às vezes posso vir antes de uma semana. Deixo aqui também sugestões de temas. Muito obrigada por acompanhar até aqui.